Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos essa semana, gostaria de saber se você já é membro do meu canal, se você já conhece as vantagens, né, que cada nível aí traz para você. Se não conhece, peço que você clique na abinha Seja Membro e conheça as vantagens. Nós estamos aí na segunda semana, a unidade temática Vida e Evolução, os objetivos, né, de conhecimento é hereditariedade, um tema bem interessante. Página 35 estarão as questões que você vai responder. Número 1. Qual a importância dos experimentos de Gregor Mendel para a ciência? Então, Johann Gregory Mendel, né, é o pai da genética. A gente vai falar um pouquinho dele hoje, né? Então, a importância do experimento dele é que foi exatamente a base para explicar o mecanismo de hereditariedade. Apesar de ele trabalhar com plantas, né? Até hoje não se tem, né, uma explicação tão importante quanto a explicação que ele utilizou com as plantas que foi ervilhas, né? Então, olha lá. Tem essa chargezinha, né, do Johann Gregory Mendel, e a partir do seu experimento com as ervilhas, Mendel elaborou, né, a hipótese que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários que até hoje, né, que hoje nós sabemos serem os genes. Uma criança apresenta olhos azuis. Podemos dizer que essa característica é encontrada apenas nas células dos olhos ou em todas as células do corpo? Justifique sua resposta. Bom, a gente estudou, né, células a semana passada e no PET anterior, e a gente viu algumas características, principalmente ligadas à hereditariedade, né? A gente sabe que em todas as células somáticas do corpo, elas já carregam as características que vão se manifestar, né? Ou se manifestam, não só, né? Não se manifestou, então, somente nas células dos olhos da criança, mas elas encontram, né, em todas as células somáticas. Lembrando que a gente tem as células germinativas. No caso das células germinativas, só tem metade da informação. Então, não teria no caso das células germinativas. Então, a explicação seria basicamente essa, né? Você vai encontrar em todas as células somáticas. Então, tem aí, né, um acréscimozinho em todas as células do corpo, né? O que muda é somente o local da expressão do gene. Então a gente tem um gene, né, para cor de cabelo, uma cor dos olhos, sexo, altura, várias características são determinadas em locais diferentes. Isso a gente estuda, né, na genética como um heredograma. Então são símbolos, né, que exemplificam aí essas características. Mais para frente vocês vão ver. Que fatores levam Mendel a escolher estudar a ervilha de cheiro, né, que foi a planta que ele escolheu? Tem um livro bem interessante que conta a vida dele, como que ele começou, mas o PET ele traz bem reduzido. Então é interessante que vocês, né, que tenham curiosidade, pesquisem. O motivo foi a facilidade para cultivar, né, o ciclo era curto, a produção de grande número de descendentes, você imagina uma ervilha quantos que davam, né? E a facilidade de polinização artificial, né? E as características de fácil identificação. Ele não precisava de nada, era só observar. Então ele plantava e fazia a polinização de uma forma artificial para tentar fazer os cruzamentos. E com isso era um modo prático, né? Não tinha muita tecnologia, consequentemente ele também não precisava de grandes recursos. Então esses foram os principais fatores, né? Então as características, né? Ele tinha lá a forma da semente, a cor da semente, cor da casca, a forma da vagem.
Então, essas são características visíveis, ele conseguia identificar meramente observando. Por que quando Mendel cruzou uma planta produtora de sementes amarelas puras com outra produzida sementes verdes puras, o resultado obtido foi apenas sementes amarelas? Então entenda o seguinte, ele tinha duas sementes, uma semente pura amarela, uma semente pura verde. Opa. Então, o que Mendel pôde concluir, né, com esse experimento é que as cores das sementes elas tinham dois fatores. Então, um fator era dominante que condicionava a cor da semente, né, ou a característica da semente. E aqui tinha uma outra que era recessivo, que acabava não se manifestando por conta da presença da dominante. Então, entenda o seguinte. Vamos pegar o exemplo, né? Eu tenho duas sementes. Então, ali tem lá o Vzão, Vzão, né? Tem um V maiúsculo que a gente dá como dominante e o Vzinho como recessivo. Então, o Vzão, seja maiúsculo, ele era dominante. Quando ele cruzou, ele trouxe metade dessa característica para a sua geração, que é chamada de F1. Então, o V que dava cor amarela para a ervilha era dominante. Apesar do Vzinho, né, do V recessivo, estar presente na semente, ela tinha uma característica amarela. No entanto, né, quando ele fez o retrocruzamento, ou seja, ele pegou a autofecundação, pegou duas sementes que nasceram híbridas, elas deixaram de serem puras e viraram híbridas. Ele cruzou novamente, aí o que aconteceu? Mais uma vez, voltou a ter as sementes puras da geração parietal. Vocês percebam, né, que aí você vai ter o Vzão, né? Você tem o Vzinho, o Vzão, o Vzão e depois o Vzinho. Então, repare, né? Em geração parietal eram puras. A geração F1 era uma autofecundação, né? Para ter novamente a geração parietal, para ter as mesmas características da geração parietal. No entanto, né? Ele fica numa proporção que a gente fala 3:1. Você tinha 3 amarelas e uma verde. No entanto, as amarelas, elas tinham características genotípicas, né? Ou seja, elas tinham genes diferentes, apesar de serem amarelas, elas eram híbridas. Um pouquinho confuso? Deixe nos comentários. Explica a frase. Nossa carga genética é hereditária. É uma afirmação, né? O que ele quer com isso? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, cada um desses gametas carrega metade, né, uma carga genética presente nos cromossomos. Assim, a formação do zigoto, né, contém informação genética do pai e da mãe. Então, sim, né, de forma hereditária, a gente herda as características dos nossos ancestrais. Às vezes pode ser direto, né, do pai e da mãe, às vezes dos avós ou até dos bisavós, né? ou de outros ancestrais até mais antigos. Então, a denominação, né? Hereditariedade é o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Eu já trouxe essa imagem, né, na semana passada, mas reparem, né, exatamente no formato do rosto, né? Não só na cor da pele, mas em outras características, o formato do olho, a boca, né, a posição de orelha. Vocês reparem que o menino parece muito mais com o pai e a menina parece muito mais com a mãe. O queixo, né, o formato do rosto dá a impressão que a menina parece com a mãe e o menino parece com o pai. Mas ao contrário também poderia acontecer, né? Às vezes o pai tem uma filha que parece muito mais com ele, e o filho, apesar de ser do sexo masculino, às vezes parece com a mãe nas características físicas, né? É o nosso Saiba Mais, né?
como eu sempre digo, né, é interessante que você assista os vídeos, eles são complementares e aumentam o conhecimento sobre o material do PET, as referências com material complementares também, né, em relação ao conteúdo, bem mais explicado do que no próprio PET, uma vez que o PET precisa reduzir o número de páginas, né, para que ele seja impresso, mas esse material está sempre disponível com muito mais informação do que a gente encontra no material disponibilizado pelo governo. Se ficou alguma dúvida, né, essa parte de genética ela é bem complexa, pode trazer dúvidas, deixe nos comentários que eu tentarei responder o mais rápido possível. Se você assistiu o vídeo até agora, né, e foi útil para você, não deixe de curtir, compartilhar, ajude, né, a divulgar o nosso canal. Se é a primeira vez, né, aqui nesse vídeo, nesse canal, se inscreva, não deixe de ativar os sininhos. Infelizmente, né, a plataforma não está notificando, então é interessante, muitas vezes as pessoas me perguntam que dia que sai o vídeo, quando que sai o vídeo. A melhor forma é ativar o sininho para todas as notificações. Não deixe também de me seguir nas outras redes sociais. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!